Crê que Deus tem uma palavra para o teu coração? Então, eu queria que você juntasse aí com 3 pessoas, porque eu vou ler em Gênesis, capítulo 3, João 14 e 1 Coríntios, capítulo 3. Então, cada um acha um aí para Gênesis, capítulo 3, João 14 e 1 Coríntios, capítulo 3. Hoje eu vou pregar por partes, irmão. Eu vou ter que dar uma volta para poder chegar aqui aonde a gente precisa chegar. Isso me faz lembrar de uma história de uma família não muito diferente da nossa. A mulher, ela trabalhava viajando, né? Ela trabalhava numa multinacional, então ela tinha que viajar pelas cidades do Brasil, alguns estados do Brasil, e ela tinha uma gatinha de estimação chamada Chiquinha. Quem aqui tem animal de estimação? Tem uns que nem é animal mais, né? Já virou uma pessoa, né? Já você conversa com ele. E quando ela chegou no hotel, ela ligou para casa para saber como estava o marido, como estavam os filhos. Não, ela ligou para saber como estava a Chiquinha. Aí o marido atendeu o telefone e logo de primeira assim ela perguntou: como é que está a Chiquinha? Aí o marido falou: Chiquinha morreu. E ela começou a chorar desesperada. Você que tem um animal de estimação sabe como deve ser isso. E começou a chorar. Quando ela conseguiu se recompor e falar alguma coisa, a primeira coisa que ela disse para o marido é que ele era um grosso. Falou: você é um grosso, você é insensível. Ele falou: mas não foi eu que matei Chiquinha. Ela falou: eu sei que não foi você que matou, mas você não poderia ter dito para mim que Chiquinha morreu. Ele falou: mas eu ia falar o quê? Você poderia ter dito que Chiquinha tinha subido no telhado. No outro dia, quando eu ligasse, você poderia ter dito que Chiquinha desceu do telhado e estava vomitando, se sentindo mal. No outro dia, você poderia ter dito que levou ela para o veterinário. Aí, lá no quarto dia, quando eu ligasse, você poderia ter dito que Chiquinha morreu. Então, você tinha que ter preparado o meu coração. Você não poderia ter falado logo de pronto, sabe? Você tinha que fazer um rodeio para poder falar: essa notícia é tão ruim. Aí ele: tudo bem, amor, eu não vou mais fazer isso, você me perdoa. Aí ela perguntou: como é que está minha mãe? Ele falou: sua mãe subiu no telhado. Então eu vou ter que, assim, pregar por partes. Você achou aí? Gênesis capítulo 3, verso 24. Diz assim, ó: assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados, para guardar o caminho para a árvore da vida. Para guardar o caminho da árvore da vida. João 14. João 14 você conhece bem. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou teria dito. Vou preparar um lugar, e se eu for preparar um lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. E aí mais embaixo, Jesus vai dizer assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a... ninguém vem ao Pai se não for... Então a espada lá em Gênesis estava guardando o caminho de volta para a árvore da vida. E Jesus em João 14 está dizendo: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai se não for por mim. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, 17 diz assim: não sabeis vós que sou o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e este templo sois... esse templo sois? Então bate assim no peito e diz: esse templo sou eu. Olha aqui para mim, olha só. Todo ano a gente tem o tema dos adolescentes, tem o tema da juventude e tem o tema anual que o nosso pastor Silas escolhe. Então, a gente que prega, a gente acaba criando, né? A gente pede a Deus uma mensagem para os adolescentes, para o tema dos adolescentes, para o tema dos jovens e para o tema anual da igreja. E quando eu comecei a estudar para preparar uma mensagem sobre o tema anual do pastor, que o pastor Silas escolheu para a nossa igreja, e eu comecei a tentar preparar uma mensagem sobre a alegria, me veio uma única mensagem, porque buscar a Deus, o ano de buscar a Deus e a alegria, parece que eles estão correlacionados, parece que estão interligados.
Interligados, taquara, né? Parece que estão interligados os dois. Porque quando você pensa em buscar a Deus e quando você pensa em alegria, pelo menos o Espírito Santo me fez entender assim, que os dois precisam de um ambiente. Não tem como você buscar a Deus se não tiver um ambiente. Não tem como você ter uma alegria plena se você não tiver um ambiente. E se você for perceber, a Bíblia inteira, ela está falando sobre o ambiente. Porque o que acontece? Em Gênesis, a Bíblia já começa Deus apresentando o ambiente, que é o Éden. É um jardim que Deus plantou no Éden. Então o Éden é o quê? É um ambiente. No meio da Bíblia, você vai ver Deus falando assim, ó, se você quiser, Jesus falando, se você quiser orar, quando você quiser orar, entra no teu quarto e tranca a tua porta. E o teu pai que te vê em secreto, ele vai se revelar para você. Cria um jardim, ele podia criar, ele planta. Por que é que ele planta? Porque ele tirou essa muda de algum lugar. E essa muda ele tirou da onde? Apocalipse capítulo 2, verso 7, diz que Deus tem um paraíso no céu, Deus tem um jardim no céu. Então eu creio que Deus pegou uma muda do jardim dele, veio aqui na terra e plantou. Deus está dizendo para o homem, vocês irão viver na terra, mas vocês irão viver o céu aqui na terra. Irmão, não tem como você não perceber que o jardim é céu na terra. Quando Deus soprou sobre o homem o fôlego de vida, ele já nasceu aposentado, pensa. Estão discutindo aí para aprovar uma reforma, a reforma da Previdência, melhor que teve foi a que Deus criou. O homem já nasceu aposentado, pensa. Então o homem está vivendo num ambiente aqui na terra. É por isso que ele vai ter acesso a Deus, é por isso que ele vai falar com Deus face a face, porque ele está dentro de um ambiente que Deus criou. E se você for ver Gênesis 2,5, o que a Bíblia diz? Que esse jardim ainda não tinha fruto. Ainda não tinha chovido sobre o jardim, não tinha caído chuva sobre o jardim. Por que não? Porque o próprio verso 5 vai dizer, Deus ainda não tinha colocado o homem lá dentro. Então para que ter fruto nesse ambiente se o homem não está lá? Para que cair chuva sobre esse ambiente se o homem não está lá? Então não precisa de fruto, também não precisa cair chuva lá. Depois que Deus coloca o homem lá dentro, aí sim vai cair a primeira chuva, e aí sim vai começar os frutos a saírem das árvores. Por quê? Porque o homem está lá para desfrutar. Então quando Deus coloca o homem lá dentro, o que o homem faz? Ele começa a cultuar. Porque Deus fala assim, Adão, você vai cultivar a terra. Porque qual era o culto de Adão? O culto de Adão não era que nem o nosso. Adão não chegava e falava, vamos cultuar assim. A ovelha aqui está com a oportunidade, a girafa vai cantar um hino. Não. O culto dele como era? Ele cultivava a terra, ele cultuava a Deus, porque o culto vem de cultivo. Então enquanto Adão está cuidando da terra, enquanto Adão está cultivando a terra, ele está cultuando a Deus. Então depois que Adão entra lá, por que vai cair a primeira chuva? Por que vai dar frutos? Porque Adão começou a cultuar dentro do ambiente. Tem gente que ainda não está colhendo frutos dentro da sua casa, Deus não está fazendo chover lá, é porque você só faz culto aqui, não faz culto lá. Quando você começar a cultuar dentro da tua casa, você vai começar a colher frutos e Deus vai começar a derramar chuva sobre a tua casa. O problema é que a gente não consegue priorizar o ambiente, a gente não consegue entender. Se você quiser buscar mais de Deus, se você quiser ver Deus face a face, você precisa priorizar o ambiente. Ah, pastor, como que eu vou ver Deus face a face? Irmão, quando você entra dentro do seu quarto, a Bíblia diz que Deus está lá em secreto e Ele vai te ver. Então Ele está te vendo face a face. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Fala, mais ou menos. Por que o ambiente é importante, irmão? Porque antes de Deus criar o homem, Ele criou o ambiente. Antes de Deus criar o homem, Ele já plantou o ambiente já estava pronto, antes do homem ser formado. E aí Deus coloca o homem lá dentro, e Deus vai se relacionar com o homem. Esse ambiente é o quê? É um ambiente de relacionamento. Então Deus plantou esse ambiente, colocou o homem lá, e Deus vai entrar dentro desse ambiente para se relacionar com o homem. É um ambiente de relacionamento. Aí depois que Adão aprende a cultuar dentro do ambiente, depois que Adão começa a ter relacionamento com Deus, aí Deus fala assim, está na hora de eu te dar uma varoa. Entendeu? Porque, irmão, olha só, pensa comigo. Tem gente que não tem ambiente de relacionamento, quer namorar. Só era para você falar, fala Deus, para não parecer que é com você, entendeu? Porque olha só, irmão, pensa. Digamos que você é um cara de oração, você é um homem de oração, aquele cara que sobe um monte. Tem aquele cara que sobe um monte para orar? Você é pior do que Daciolo, você mora no monte. Eu nunca senti, sabe? Tem até outras línguas, né? Variação de línguas, mas não é a língua do Senhor. Então imagina se você não tiver um ambiente de relacionamento. Deus não podia fazer Adão e Eva ao mesmo tempo e falar, pronto, pode casar aí, não podia? Não, primeiro Deus fez Adão, aí Adão aprendeu a se relacionar com Deus dentro do ambiente, aí agora ele vai preparar Eva. Por quê? Porque antes de você se relacionar emocionalmente com alguém, primeiro você precisa se envolver, se relacionar com Deus espiritualmente.
Porque se você não tem um ambiente de relacionamento, se você não tem um ambiente para buscar intimidade com Deus, não está na hora de você se relacionar com ninguém. Porque se você se relacionar com alguém, vai cair você e ele. Tem alguém entendendo o que estou pregando aqui? Irmão, porque quando você beija, você não move a mão de Deus, não. Quando você beija, você move a mão de quem? A sua, né? Sua mão fica querendo namorar com imposição de mãos, não fica? Então tem que ter um ambiente de relacionamento. Diga, eu preciso de um ambiente. Aí o que Deus faz? Deus não forma o homem do barro. Quando Deus forma o homem do barro, Deus está lá, prepara o homem do barro. Depois que o homem está pronto, Deus sopra sobre ele o fôlego de vida. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está falando assim, ó, isso que eu estou fazendo aqui é o que vai acontecer lá na frente. Deus está dizendo assim, ó, o homem não é um corpo apenas. Porque se Deus estivesse fazendo só um corpo, ele falava, haja corpo e estava pronto. Mas Deus pega o barro. Por que Deus pega o barro? Porque Deus não está construindo apenas um corpo, Ele está construindo uma casa. Ele está construindo uma habitação, uma morada. Ele está construindo um templo. Aí Ele sopra sobre o homem o fôlego de vida. Ou seja, o que trouxe vida para o homem saiu de dentro de Deus. Deus está dizendo assim, ó, lá na frente eu vou provar que vocês são casa. E lá na frente eu vou enviar o meu Espírito. E o meu Espírito vai entrar nessa casa e vai fazer dessa casa morada. Aí, escuta só o que está acontecendo. Deus coloca dentro desse jardim, dentro desse ambiente, Ele coloca uma árvore da vida e a árvore do pecado. A árvore que não podia comer. Deus falou assim, ó, vocês são livres para comer do que quiser, mas dessa árvore aqui não pode não. Aí Eva, curiosa, vai perto dessa árvore. Por que Eva vai perto dessa árvore, irmão? Para que Eva vai chegar perto dessa árvore? Eva chega lá e ela vai provar desse fruto. Mas o erro de Eva não começa quando ela chega lá e come do fruto. O erro de Eva começa quando ela não prova do que era permitido. Porque tem alguém aqui, quando sai da churrascaria, você que sabe, porque quando você vai na churrascaria, que não é sempre, uma vez por ano, aí você não come o máximo que você pode. Você come, aí vem aquela picanha que você já não está mais, aí você fala, bota mais um pedaço, aí o cara bota mais um pedaço. Aí você pensa que não dá mais, você fala, bota mais um pedacinho desse aí. Aí quando você sai de lá, alguém pode te oferecer uma coisa que você gosta muito de comer. Você vai olhar e fala assim, não quero não. Por que não? Porque você já se saciou, você já comeu bastante, já comeu tudo que tinha para comer. Então podem te apresentar a melhor comida. Eu sei que tem gente que ainda come. Tem, não tem, irmão? Não é você, mas tem alguém. Aqui dentro não tem. Aí ela fala assim, ainda come, consegue comer. Então por que Eva, quando olhou para aquela árvore, ela sentiu desejo? Ela desejou comer daquela árvore, porque ela não tinha se saciado do que era permitido. Porque toda vez que você não se sacia do que é permitido, gera em você um desejo de provar aquilo que é proibido. Então Eva chega lá e ela começa a conversar com a serpente. A Bíblia diz que a serpente era o animal mais esperto que Deus tinha criado no campo. Era o animal mais burro? Não. Deus não, o diabo não pegou um animal, sabe, burro e colocou lá. Não, ele vai pegar um animal que é mais esperto, um animal mais inteligente, que era a serpente. Por que Deus não pega, o diabo não pega um animal burro? Porque, irmão, ele tem que usar alguém que é inteligente mesmo. Ele tem que usar um animal que é inteligente para poder enganar o homem e a mulher. Só que olha só, esse animal é tão inteligente que ele não vai falar com Adão não. Adão passava lá, a serpente falava, oi Adão, chega aí, quero falar um negócio contigo, vamos bater um papo contigo aqui. Não fazia. Sabe por que a serpente não falava com ele? Porque se a serpente fala, oi Adão, Adão vai falar, ô demônio de Satanás. Porque a serpente não fala, irmão. Agora, a serpente vai falar com a mulher. Por que vai falar com a mulher? Porque a mulher fala com a louça, com a televisão, fala com a cortina, não vai falar com o bicho que fala, irmão. Quando Eva chegou ali e falou assim, oi Eva, ela falou, oi, tudo bem, como é que você está? E começaram a bater papo. Irmão, aonde é que Adão está, que não está ali com Eva? Porque quando ela prova, ela vai levar para Adão, vai levar para onde? Aonde é que Adão estava, irmão? Aonde é que Adão estava que Eva não podia estar junto, só tinha eles dois, irmão. Não é? Adão está assim, Eva, fica aí que eu não queria dar, talvez Adão naquele dia falou, não quero dar atenção para você, fica para aí que eu vou para o outro lado do outro lado do jardim, não quero bater papo. Porque é assim, irmão, toda vez que você que está namorando, você que está noivo, você que está casado, vira um diálogo. E todo relacionamento começa através de um diálogo. Deus está falando aqui para alguns adolescentes. Tem gente que está falando com você no seu WhatsApp. Era para você bloquear há muito tempo, mas você está mantendo o contato, está respondendo. Deus está falando, é melhor parar com a conversa. É melhor parar com esse bate-papo enquanto não vira relacionamento, enquanto não troca foto, enquanto não marca encontro. Deus está falando, está na hora de você bloquear a conversa com a serpente. Nessa hora o pai e a mãe era para dizer, fala Deus com meu filho aqui, pelo amor de Deus. Meu Deus. Olha o que acontece. Eva pega o fruto, prova, leva para Adão. Por que Eva prova? Porque Eva estava em oculto.
Eva não estava no culto. Se Eva estivesse no culto, ela não ia provar. Ela estava em oculto. Esse que é o problema. No culto a gente adora, no culto a gente roda, no culto vira tudo. Quando chega em oculto, desvira tudo que no culto virou. Principalmente quando você está no seu quarto, que você pega o seu celular e fica vendo o site educativo. Aí Eva leva para Adão provar, Adão prova. E aí quando Adão prova, os olhos dos dois se abrem. Aí Adão vê a nudez de Eva, Eva vê a nudez dele também. Aí eles percebem que estão nus. Aí o que eles vão fazer? Adão vai ter uma ideia aqui sensacional. Adão vai falar assim: calma Eva, eu vou pegar folha de figueira e vou tapar a nossa nudez, vou tapar o nosso pecado. Então fique tranquilo. Aí ele vai lá, pega a folha de figueira, faz um avental para ele e um avental para Eva. Sabe qual é o problema? Nessa hora aqui Deus desce. Por que Deus desce agora? Deus não desce quando Eva conversa com a serpente, quando ela prova do fruto, quando ela leva para Adão, quando eles provam, os olhos se abrem. Não, nessa hora Deus não desce. Deus só vai descer na hora em que Adão agora resolve esconder o pecado. Sabe por quê? Porque Deus não suporta a aparência dentro do ambiente. Deus fala: não, esconder pecado não. Aí Deus desce, sacrifica um animal, pega a pele desse animal, faz uma roupa para Adão e uma roupa para Eva. Deus está dizendo assim: olha, folha de figueira só serve para esconder o pecado, mas para sarar o pecado tem que ter sacrifício. Aí olha o que vai acontecer aqui. Deus desce, sacrifica o animal. Por quê? Porque Adão faz um avental. Se você for ver qualquer foto de Adão e Eva, eles só taparam a frente, não taparam atrás. E no original é um avental. Por quê? Porque tem gente que é assim, pela frente é uma coisa, mas por trás é outra. Então não adianta você ser uma coisa aqui dentro e ser outra lá fora. Deus está dizendo: não dá para viver dentro do ambiente de aparência. Não dá para viver dentro do ambiente de aparência. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: você precisa mudar a tua vida. Você precisa mudar, quer buscar mais a Deus, quer ter uma alegria plena, tem que estar dentro do ambiente. Mas não dá para estar dentro do ambiente com o pecado escondido. Tem que revelar, tem que sacrificar. Sabe por que Deus desceu? Porque qual era o culto de Adão? Era cultivar a terra. Então Adão escondeu o pecado e ia continuar cultivando a terra. Ou seja, ele ia continuar cultivando com o pecado escondido. Tem um monte de gente assim, está cultuando com o pecado escondido. Pecado não foi feito para esconder, pecado foi feito para ser confessado. E Jesus está aqui para perdoar os seus pecados em nome de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Aí olha o que Deus faz. Deus expulsa o homem. Deus pega o homem e expulsa do jardim. Coloca o homem do lado de fora. É por isso que quando Deus chega, Deus fala assim: Adão, aonde você está? Cadê você, Adão? Deus está dizendo assim para Adão: Adão, onde você foi parado? Era aqui que eu me encontrava com você, você não está mais aqui. Porque assim, toda vez que você quer ter o que Deus não tem para você, você deixa de estar. Porque a gente acha que o Evangelho é um chamado para ter. O Evangelho é um chamado para ter. O Evangelho é um chamado para estar. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então Adão quis ter, agora Deus vai tirar ele do ambiente. Quando ele sai do ambiente, ele perde o acesso, ele perde a intimidade. Ele não vê mais Deus face a face. Por que não vê? Porque ele não tem mais ambiente, ele saiu do ambiente. Então não tem como você ter vida eterna, não tem como você ter uma alegria plena, não tem como você ser íntimo, não tem como você se relacionar com Deus se você não tiver um ambiente. Adão sai desse ambiente. É por isso que Jesus falou assim: olha, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo assim: ó, fique tranquilo, porque eu estou preparando esse ambiente, eu vou trazer vocês de volta para o jardim. É isso que Jesus está falando. Aí o que Deus faz quando ele expulsa o homem e a mulher do jardim? Na porta do jardim, do lado de fora, Deus coloca querubins e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro. Essa espada flamejante, ela se movia e tinha querubins na porta. Eu acredito que essa espada era Jesus. Porque a Bíblia diz que essa espada está guardando o caminho de volta para a eternidade. E só tem uma forma de você ter acesso à eternidade de novo. Só tem uma forma de você voltar para o ambiente de novo. Só tem uma forma de você voltar para o jardim. É se você passar por essa espada, por esse caminho. Jesus é o caminho. E Deus está dizendo: olha só, está vendo essa espada aqui? É sinal de que ninguém mais vai voltar para a árvore se não passar por esse caminho, se não passar por essa espada, se não passar por Jesus. Está fazendo sentido o que eu estou pregando aqui, irmão? Calma que vai melhorar, pelo menos eu creio. No princípio era quem? Era a palavra. E a palavra estava com Deus. Espada fala de palavra. Eu creio que essa espada era Jesus lá. Olha só. No início eu falei que tinha um céu, que era o Éden. Era o jardim que Deus plantou lá no Éden. E o céu também tem um jardim. Olha só. Só que aqui na terra tinha uma árvore da vida. Em Apocalipse capítulo 2, verso 7, diz que também tem uma árvore no céu, a árvore da vida. Então a mesma árvore que estava aqui embaixo, Deus está dizendo: fique tranquilo, tem uma aqui em cima também.
Agora, para você acessar esse céu e ter acesso a essa árvore da vida, tem que passar por Jesus. E quem foi Jesus? Paulo diz que Jesus foi o segundo Adão. Então Jesus está dizendo, fique tranquilo, porque o primeiro Adão tirou o homem do jardim, mas eu sou o segundo Adão, vou trazer o homem de volta. Você acredita nessa palavra, meu irmão? Você acredita nessa palavra? Olha só, o que vai acontecer em João capítulo 2? João capítulo 2, Jesus vai expulsar os cambistas. Jesus vai expulsar os caras que estavam vendendo os animais dentro do templo. E por que é que Jesus vai expulsar? Pelo mesmo motivo que Deus expulsou Adão e Eva. Porque se você for perceber, o primeiro Adão foi expulso, o segundo Adão está expulsando. O primeiro Adão foi expulso, agora o segundo Adão, deixa que eu não vou ser expulso não, pelo contrário, eu vou expulsar. Por que é que Jesus está expulsando os cambistas aqui do templo? Porque o pecado naquela época, para você se livrar do pecado, era por expiação. Você tinha que sacrificar um animal. Então o que a pessoa fazia? A pessoa estava indo para a igreja, ela tinha cometido um pecado. Então ela tinha que pegar um animal na casa dela. O animal tinha que ser da casa dela. Não podia chegar lá na igreja e arrumar um animal na igreja. Não, você tinha que levar o animal da sua casa. Então a pessoa cometeu um pecado, ela pegava lá a ovelha, por exemplo, e levava para a igreja. Chegava lá, entregava para o sacerdote e falava, sacrifica aí. Se a pessoa tivesse cometido outro tipo de pecado, ela pegava uma pomba, chegava lá, levava para a igreja, chegava para o sacerdote, sacrifica aí. Aí, o que os caras pensaram? Não precisa mais trazer de casa não. Porque qual é o problema de trazer de casa? É que quando você sai da sua casa com o animal, você está identificando para as pessoas qual era o pecado que você tinha cometido. Está levando uma ovelha? A pessoa ia na lei lá e via, calma aí, quais são os pecados para a ovelha? Ah, miserável, cobiçou a mulher do próximo lá. Você colocava à disposição para todo mundo ver, ficava exposto o pecado que você tinha cometido. Aí a pessoa está indo com a pomba para a igreja, calma aí, quais são os pecados que tem que apresentar uma pomba? Ah, então cometeu um desses pecados aqui. Então você ia para a igreja mostrando para os outros pecados que você tinha cometido. Aí os cambistas falavam assim, não traz mais não, compra aqui. Porque você ia para a igreja, ninguém sabia o pecado que você tinha cometido. Chegava lá e falava, me dá uma ovelha aí, rápido, deixa ninguém ver não. E dava para o sacerdote. Aí sabe o que o miserável do sacerdote fazia? Ele pegava o animal, levava lá para trás para sacrificar, porque ninguém via. Ele levava lá para trás para sacrificar, só que ele não sacrificava. Ele pegava esse animal, levava de novo para os cambistas e falava, vende de novo. Aí o cambista vendia, ele pegava aquele mesmo animal, entregava, aí o sacerdote ia lá atrás, fingia que tinha sacrificado e não sacrificava. Então eles faziam isso 5, 10 vezes com cada animal para poder lucrar. Aí Jesus falou assim, vocês estão a fim de esconder pecado? Bota todo mundo para fora, expulsa todo mundo. Adão tentou esconder o pecado, Deus colocou para fora. Agora os cambistas estão tentando esconder o pecado da igreja, coloca para fora. Eu volto a dizer aqui, irmão, tem que sacrificar. Tem muito sacerdote economizando sacrifício. Você é sacerdote. E Deus está dizendo assim, não é para economizar sacrifício. Chegou na tua mão o sacrifício, é para sacrificar, porque é para o Senhor. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Aí escuta. Nesse episódio aqui que Jesus expulsou os cambistas, aí os religiosos chegaram e falaram assim, vem cá, qual é o sinal que o Senhor vai dar para a gente? Aí Jesus falou, o sinal que eu vou dar para vocês? Derruba esse templo, em 3 dias eu construo outro. Aí os caras falaram, mas como assim? 46 anos demorou para construir esse templo, e agora o Senhor diz que vai levantar outro em 3 dias? Aí a Bíblia diz assim, mas eles não sabiam que Jesus estava falando do templo do corpo. Eles não sabiam que Jesus estava falando do corpo. Então quando Jesus está dizendo que vai morrer, e ao 3º dia ele vai levantar outro templo, ele está falando do templo do Espírito, que somos nós, você é templo. Está fazendo sentido o que eu estou pregando aqui, irmão? Fala, mais ou menos, mas a gente vai chegar lá, calma. Olha só o que acontece. Jesus diz para os caras, derruba esse templo e em 3 dias eu construo outro. Jesus não está falando de construir um templo, uma igreja, porque ele falou, eu não habito mais em templo feito por mãos de homens, e ele está falando de um outro templo que somos nós, templo do Espírito Santo. E aí, se você for perceber, abre aí João 14 comigo. Abre aí, João 14. Olha só o que Jesus está dizendo aqui, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai habitar onde? Na gente. 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus está dizendo, o Espírito habita convosco, mas Ele habitará em vós. Verso 20. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Verso número 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará. E iremos a ele, e faremos nossa morada nele. Morada em quem? Em nós. Olha só.
Jesus aqui em João 14, ele está falando sobre 2 lugares. Ele está falando de um lugar que tem lá na casa do pai dele, e ele está falando de um lugar que ele vai criar. Porque o que a gente acha aqui? Quando Jesus fala assim, na casa do meu pai tem muitas moradas. Ele está dizendo, fiquem tranquilos, eu vou levar vocês para lá. Eu vou levar vocês para morar lá. Jesus falou, fique tranquilo, não precisa ficar preocupado não, porque tem uma morada na casa do meu pai para vocês. Então Jesus está dizendo que ele vai voltar aqui, vai nos buscar e vai nos levar para lá. Amém? Amém sim ou amém não? Só que Jesus está dizendo assim, na casa do meu pai tem muitas moradas, vou preparar um lugar. Irmão, Jesus não está falando que vai preparar um lugar no céu, porque o lugar no céu já está preparado desde a fundação do mundo. Porque seria incoerente Jesus falar assim, na casa do meu pai tem muitas moradas, vou preparar um lugar. Como assim? Então, as moradas que tem na casa do pai dele é insuficiente? O pai calculou errado? O pai falou assim, não, eu tenho alguns lugares aqui, mas se converteu mais gente, então tem que construir mais lugares, porque não vai caber todo mundo aqui. Não, Jesus não está falando em construir um lugar, ele está falando assim, eu estou preparando um caminho para vocês morarem com meu pai, na morada do meu pai, porque a morada já está pronta. Então, quando Jesus fala assim, eu vou preparar um lugar, ele não está falando em preparar um lugar no céu, porque o lugar lá já está pronto, ele está falando em preparar um lugar em nós. Ele está falando, eu vou preparar um lugar em vocês. Aí ele diz que ele vai chegar no céu e vai rogar ao Pai, Pai, eu rogo ao Senhor, tem como o Senhor enviar o Espírito, porque eu prometi para eles, porque eu falei que em 3 dias eu ia construir um templo, que é a casa, a morada, então o Senhor precisa enviar o Espírito. Aí o Pai vai enviar o Espírito para entrar dentro do homem, porque em 3 dias ele preparou esse lugar, templo do Espírito Santo. Está fazendo sentido o que eu estou pregando aqui, irmão? Se está fazendo sentido, por favor, faz um barulho aí. Olha só o que está acontecendo. João capítulo 2, olha o que Jesus fala lá, quando ele expulsa os cambistas. Ele diz assim, no verso 22, quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Então eles só acreditaram depois, eles só perceberam, eles só entenderam depois que Jesus ressuscitou. Em João 14, 26, olha o que Jesus diz, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará a lembrança, todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Então por que eles só perceberam, só entenderam depois que Jesus ressuscitou? Porque eles foram feitos casa, e o Espírito Santo veio. Então o que João 14, 26 diz? Que eles só iriam em 6:31, quando Deus vai dar para Moisés os detalhes do templo, ele vai falar da cortina, ele fala assim, a cortina tem que ser criada, a cortina tem que ser confeccionada com querubins deverá ser feito. Então quando o homem olhava para aquela cortina, ele via a cortina e via os querubins. Só que lá em Gênesis, quando Deus coloca os querubins, tem os querubins e tem espada. Mas agora lá no templo não tem espada, só tem querubins. Deixa eu pedir ajuda aqui, Gabi, vem aqui 3, por favor, 3. Vem vocês 3, pode vir me ajudar aqui? Isso, corre aqui, Gabi, vocês são do teatro, que eu sei. Só para vocês entenderem, olha só. Fica aqui, os dois aqui assim, vocês estão com a camisa iguais? Querubins, fica aqui os dois. Isso, junta aqui, fica ali atrás. Junta. Olha só, quando o homem olhava para a cortina, eles viam querubins. A espada não estava ali. Deus estava lá dentro, na arca da aliança. A presença de Deus estava ali. Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e com medo miserável. Porque se ele tivesse em pecado, morria fulminado. Então o cara entrava com medo, porque era um lugar que era impenetrável. Somente o sumo sacerdote podia entrar. E aí você fica se perguntando, como que uma parede dessa vai se rasgar? O que é que seria capaz de rasgar essa parede? Uma espada flamejante. Por que na cortina não tem o desenho de uma espada, não tem a figura de uma espada, só tem querubins? Porque na cortina estavam os querubins, dizendo aqui ninguém entra, mas a espada estava onde? No Calvário. Aí Jesus diz assim, Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Quando ele morre, eu creio que Deus Pai pegou Jesus, que era a espada, que estava lá no princípio, que estava impedindo o homem de entrar, a mesma espada que impediu o homem de entrar, agora vai rasgar o véu e vai dizer, o caminho está livre, você pode entrar no Santo dos Santos, o caminho está livre, pode entrar com ousadia no Santo dos Santos para adorar o nome dele. Você entende isso, irmão? A espada que
que impedia é a espada que vai abrir caminho, porque só ela podia rasgar o véu, só ela podia abrir o véu, só ela podia. Irmãos, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó, entrai com ousadia. Em inglês a Bíblia diz assim, ó, entrai sem coragem. Sabe por quê? Porque o sumo sacerdote entrava com medo, porque você só pode usar coragem para entrar em um lugar que te põe medo. Então, para entrar ali tinha que ter muita coragem. Para essas as comunidades do Rio de Janeiro, para você entrar, você tem que ter muita coragem para entrar. E Deus está dizendo assim, ó, você não precisa ter mais medo para entrar no Santo dos Santos. Você não precisa ter mais medo para entrar nesse ambiente. Sabe por que não precisa ter medo? Você pode entrar sem coragem, porque você só precisa de coragem para entrar no lugar que te põe medo. Ele está dizendo, pode entrar, o lugar está livre. Pode entrar para adorar. Pode entrar porque o ambiente está livre, meu irmão. Aí você me pergunta assim, o que tudo isso tem a ver com alegria? O que tudo isso que o senhor pregou aí tem a ver com alegria? Quando Jesus chegou no céu, eu falei, ele pega o Pai, roga ao Pai, e o Pai envia o Espírito Santo entra no homem e faz do homem morada. Aí sabe o que acontece? Está se cumprindo o que Deus falou lá em Gênesis. Eu disse aqui que ele fez o homem, o boneco de barro e soprou sobre ele. Agora o Espírito está entrando dentro do templo de barro. Está entrando dentro da casa, dentro da morada, dentro da habitação. Aí o Espírito Santo entra lá. Aí você me pergunta, tá bom, pastor, mas o que isso tem a ver? Aonde o Espírito Santo está? Aonde o Espírito Santo está? Aonde o Espírito Santo está? A fartura de alegria. Eu fiz toda essa construção aqui, dei toda essa volta para mostrar para você que a tua alegria não é o que acontece do lado de fora. A tua alegria é o que acontece do lado de dentro. O salmista falou, olha só, não existe uma colheita que pode sobrepor a alegria do Senhor na minha vida. Não tem salário, não tem emprego, não tem riqueza, não tem conquista, não existe absolutamente nada do lado externo que possa mudar a alegria que está aqui dentro. Pode estar ruim do lado de fora, pode ter tempestade do lado de fora, pode estar tudo dando errado lá de fora. O importante é que a minha alegria está aqui dentro. A minha alegria não está do lado de fora, a minha alegria está aqui dentro. É por isso que hoje Jesus vai curar aqui ansiedade de adolescente, Jesus vai curar aqui traumas de adolescente, Jesus vai curar aqui gente com depressão, gente com vontade de se cortar, gente com vontade de suicidar. Deus está dizendo, a tua alegria não depende do que está acontecendo aqui fora, depende do que está acontecendo aqui dentro. Você pode se colocar de pé? Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmão, Jesus não morreu na cruz só para te salvar, não. Na cruz ele não morreu só para fazer você conquistar a tua salvação. Não era só para fazer você ter acesso à eternidade, não. Quando Jesus morre na cruz, ele te dá o direito de ser salvo. E ele também te dá o direito de ser sacerdote. Porque se ele só tivesse morrido para fazer da gente alguém salvo, a nossa vida seria uma vida corriqueira, uma vida normal. Mas ele nos deu o poder de sermos feitos filhos e sacerdotes. Sabe o que isso significa dizer? Que você pode ministrar o Senhor a hora que você quiser. Porque você é templo, Ele está em você. Você está no ônibus, pode ministrar o Senhor. Você está dirigindo, pode ministrar o Senhor. Você está no seu emprego, pode ministrar o Senhor. Você está na tua casa, pode ministrar o Senhor. Você está na igreja, pode ministrar o Senhor. Você é sacerdote. Você não pode, em hipótese alguma, você não pode economizar sacrifícios. Queria pedir ajuda da banda aqui também. E queria pedir aqui, em nome de Jesus, pegue na mão de um adolescente aí. De um adolescente só, pegue na mão de um adolescente. Isso. E arrasta ele aqui para frente. Vamos terminar aqui agora. Mas tem que vir correndo, em nome de Jesus, vem. Pegue na mão dele, arrasta ele para cá. Eu quero orar com você. Isso. Em nome de Jesus. Enquanto vocês estão vindo aqui, escuta, enquanto você está vindo aqui, eu não sei como vocês chegaram aqui, eu não sei como você chegou aqui. Sabe o que aconteceu em Gênesis capítulo 2? Deus fala de duas árvores, a árvore do pecado e a árvore da vida. O homem optou pela árvore do pecado. Mas lá no céu, a Bíblia termina também no capítulo 2. Olha só que curioso, no capítulo 2 de Gênesis, Deus fala de duas árvores, do pecado e da vida.
Só que em Apocalipse capítulo 2 também a Bíblia termina falando de uma única árvore. Não fala mais da árvore do pecado, fala da árvore da vida. Talvez você errou no jardim aqui. Talvez você veio aqui dizendo: pastor, eu provei do que era proibido. Deus está dizendo: calma, que no jardim de Deus ainda tem a árvore da vida para você. Ainda dá tempo. O fim das coisas são mais importantes que o início delas. Dá tempo de você se arrepender. Dá tempo de você voltar para a presença do Pai. Dá tempo de você comer da árvore da vida. Deus está dizendo: ainda tem árvore da vida para você. Feche seus olhos, feche seus olhos. Vamos adorar o nome de Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa sua casa, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. A igreja, estenda as mãos para cá. Estenda as suas mãos para cá. Isso. Vamos orar por eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja cheio da glória. Seja cheio da glória de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus. Deixa ele te encher. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Que suicídio, joga por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, apareça, enche esse lugar, apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome. Deixa o Espírito de Deus impactar você aqui agora. Deixa, corra o máximo que você puder aqui essa noite. Corra o máximo que você puder. Corra o máximo que você puder. Espírito de Deus, enche. Espírito de Deus, enche esse adolescente agora. Espírito de Deus, enche esse adolescente agora. Joga por terra toda acusação do diabo. Joga por terra toda acusação do diabo. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Yeshua, chama ele, Yeshua. Você é sacerdote. Você pode adorar o nome de Jesus.
você pode ministrar a Ele. Você é sacerdote. Entre no Santo dos Santos com ousadia. Abra a tua boca, rasga o teu coração e adore o nome de Yeshua. Ele vai te levar para morar com o Pai. Você acredita nisso? Você crê que Ele vai te levar para morar lá nas moradas do Pai dele? Só que antes de você morar lá, Ele veio morar em você primeiro. Antes dele te levar para lá, Ele mora em você na pessoa do Espírito Santo. Ele se move em você. Ele habita em você, Ele mora em você. Você é casa, você é morada, você é habitação do Espírito Santo. Então deixa eu liberar uma palavra aqui. Toda tristeza está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Toda depressão está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Todo desejo de suicídio está caindo por terra agora, em nome de Jesus.